Pelo visto, o nosso quórum aqui está aumentando e eu dou uma saudação aqui para os alunos da Unibis. Levanta a mão aí o pessoal que veio aqui prestigiar o nosso fórum. Bom, e chegou a hora do nosso primeiro painel, Estado Mínimo, Sociedade Máxima, mas antes de anunciar os participantes, com a palavra eu convido aqui ao palco o diretor de eventos do IFL de São Paulo, Renan Falcão Vaz. Obrigado, Thiago. Boa tarde, pessoal. Só a minha apresentação aqui. Vamos lá. Boa tarde. Vamos lá. O nosso problema de excesso de tributação, hiperregulamentação e benefícios para amigos do rei não vem de hoje. De acordo com dados do Porto de Liverpool, em 1808, o Brasil era o maior exportador de algodão para a indústria têxtil da Inglaterra. A produção de algodão de alta qualidade era um negócio que gerava riqueza para muitas pessoas, sobretudo na região de Pernambuco e Maranhão. Entretanto, o Brasil de hoje não é uma potência na produção de algodão. O que aconteceu então? Para muitos, o nosso país deixou de produzir algodão para focar na produção de café. Para outros, alguma praga devastou as plantações na época, mas a realidade não foi essa. O que aconteceu foi que a família real portuguesa, em sua chegada ao Brasil, precisou aumentar a arrecadação para manter a sua vida de luxo e privilégios. Então, qual foi o caminho escolhido? O caminho da austeridade? Não, é claro que não. O caminho escolhido foi, como sempre, o mais fácil. Foi escolhido o mesmo caminho que nossos governantes até hoje escolhem em momentos de crise. A família real aumentou a taxação sobre os produtores de riqueza, que naquela ocasião eram os fazendeiros que produziam algodão. O efeito foi exatamente esse que vocês estão imaginando. Nossos produtores perderam a competitividade e quebraram. Bom, essa história mostra que o intervencionismo estatal começou antes do Brasil Império. E o problema é que a intervenção do Estado na economia de um país causa grandes distorções. Distorções essas que demoram para aparecer e levam mais tempo ainda para serem eliminadas. Um exemplo disso foram os empréstimos bilionários do BNDES para amigos do governo, iniciados na era FHC e intensificados nos governos do PT. O estímulo artificial até gerou um resultado de curto prazo, mas causou e ainda causa um desequilíbrio enorme em nossa economia. Os nossos governantes têm como foco vital a reeleição e a perpetuação no poder. Eles criam leis protecionistas, isenções fiscais e tributárias. Com isso, é gerada uma complexidade no comércio exterior. Sem alternativa, quem acaba pagando essa conta são os pequenos empresários e a classe média. Outro grande problema brasileiro é a nossa super Receita Federal. Ela legisla, julga, interpreta, autua e tem bônus por autuação. Isso tudo gera um sistema disfuncional. As multas cobradas pela Receita Federal no Brasil representam 12% do PIB. Só para termos uma base de comparação, em outros países isso representa, em média, 0,5%. O resultado desse incentivo perverso é que as empresas no Brasil são feitas para não crescer. Muitas vezes vale mais a pena abrir outro CNPJ ao invés de aumentar a produção já existente. Outras vezes, o empresário acaba criando uma estrutura cara, confusa, complexa e perigosa para pagar menos impostos. Em alguns casos, ele opta por uma terceira via na qual, subitamente, um fiscal da Receita diz ao empresário que ele não deve mais nada ao fisco, e os dois acabam lucrando bastante com isso. E não é por coincidência que observamos o maior índice de corrupção e sonegação nos países com maior e mais complexa carga tributária. Por fim, eu gostaria de falar sobre um fenômeno que, ao meu ver, atualmente é um problema ainda maior do que o aumento de impostos. Para quem conhece a curva de Laffer, sabe que a carga tributária tem um limite natural, mas a regulação é potencialmente infinita. A regulamentação estatal está aumentando no mundo inteiro, mas por aqui talvez estejam exagerando.
Cada dia é uma nova. Eis algumas das mais recentes. Multas para pedintes nas ruas. Criação de um novo tipo de carteira para carros automáticos. Se o colarinho do chopp é chopp ou não é. Obrigatoriedade de carregadores de celular nos bancos dos aviões. Proibição de desconto para mulheres em boates e bares. Faróis do carro ligados até de dia. Proibição de sal na mesa, entre outras tantas. E é assim que se perde a liberdade, com uma regulamentação por dia. Acredito que a maioria aqui gostaria que o Estado fosse menor. Mas quem se apropriaria das funções exercidas por ele? Quem cuidaria dos setores como saúde, educação e segurança? Sim, empresas privadas que tenham como foco gestão e eficiência e que prestem melhores serviços para seus clientes. Precisamos ter menos regulamentação para que o indivíduo possa decidir o que é melhor para a vida dele. Precisamos reduzir este Estado gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para os pagadores de impostos, que interferem na vida do cidadão e do empresário. Com isso, eu chamo o próximo painel pedindo menos Estado, mais sociedade. Obrigado.